Olá, ETs! Olá, doutores! Olá, doutoras! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Está começando o 21º episódio do Código de Processo Civil aqui no Arete Jus. E hoje nós vamos do artigo 513 até o artigo 525. Galera, se vocês estão curtindo os nossos episódios do nosso canal, em todas as plataformas, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos episódios e compartilhe com seus amigos. Vamos lá? Título 2 do cumprimento da sentença. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no livro 2 da parte especial deste Código. Parágrafo 1º. O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á requerimento do exequente. Parágrafo 2º. O devedor será intimado para cumprir a sentença. Inciso 1. Pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos. Inciso 2. Por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso 4. Inciso 3. Por meio eletrônico, quando, no caso do parágrafo 1º do artigo 246, não tiver procurador constituído nos autos. Inciso 4. Por edital, quando, citado de forma do artigo 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. Parágrafo 3º. Na hipótese do parágrafo 2º, incisos 2 e 3, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274. Parágrafo 4º. Se o requerimento a que alude o parágrafo 1º for formulado após 1 ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do artigo 274 e no parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5º. O cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do co-obrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento. Artigo 514. Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita a condição ou termo, o cumprimento da sentença dependerá de demonstração de que se realizou a condição ou de que ocorreu o termo. Artigo 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste título. Inciso 1. As decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade de obrigação de pagar quantia, de fazer, de não fazer ou de entregar coisa. Inciso 2. A decisão homologatória de autocomposição judicial. Inciso 3. A decisão homologatória de autocomposição extrajudicial de qualquer natureza. Inciso 4. O formal e a certidão de partilha, exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título singular ou universal. Inciso 5. O crédito de auxiliar da justiça, quando as custas, emolumentos ou honorários tiverem sido aprovados por decisão judicial. Inciso 6. A sentença penal condenatória transitada em julgado. Inciso 7. A sentença arbitral. Inciso 8. A sentença estrangeira homologada pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 9. A decisão interlocutória estrangeira, após a concessão do exequatur à carta rogatória pelo Superior Tribunal de Justiça. Inciso 10. Vetado. Parágrafo 1º. Nos casos dos incisos 6 a 9, o devedor será citado no juízo civil para o cumprimento da sentença ou para a liquidação no prazo de 15 dias. Parágrafo 2º. A autocomposição judicial pode envolver sujeito estranho ao processo e versar sobre relação jurídica que não tenha sido deduzida em juízo. Artigo 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: inciso 1. Os tribunais, nas causas de sua competência originária. Inciso 2. O juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição. Inciso 3. O juízo civil competente, quando se tratar de sentença penal condenatória, da sentença arbitral, da sentença estrangeira ou de acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo. Parágrafo único.
Nas hipóteses dos incisos 2 e 3, o exequente poderá optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local onde se encontram os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer. Casos em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de origem. Artigo 517. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo 523. Parágrafo 1º. Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar certidão de teor da decisão. Parágrafo 2º. A certidão de teor da decisão deverá ser fornecida no prazo de 3 dias e indicará o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Parágrafo 3º. O executado que tiver proposto ação rescisória para impugnar a decisão exequenda pode requerer, às suas expensas e sob sua responsabilidade, a anotação da propositura da ação à margem do título protestado. Parágrafo 4º. A requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 dias, contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Artigo 518. Todas as questões relativas à validade do procedimento de cumprimento da sentença e dos atos executivos subsequentes poderão ser arguidas pelo executado nos próprios autos e nestes serão decididas pelo juiz. Artigo 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisória ou definitivo, e à liquidação, no que couber, as decisões que concederem tutela provisória. Capítulo 2. Do cumprimento provisório da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime. Inciso 1. Corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido. Inciso 2. Fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da decisão, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Inciso 3. Se a sentença objeto do cumprimento provisório for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução. Inciso 4. O levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestadas nos próprios autos. Parágrafo 1º. No cumprimento provisório da sentença, o executado poderá apresentar impugnação, se quiser, nos termos do artigo 525. Parágrafo 2º. A multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523 são devidos no cumprimento provisório da sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. Parágrafo 3º. Se o executado comparecer tempestivamente e depositar o valor, com a finalidade de isentar-se da multa, o ato não será havido como incompatível com o recurso por ele interposto. Parágrafo 4º. A restituição ao estado anterior a que se refere o inciso 2 não implica o desfazimento da transferência de posse ou da alienação de propriedade ou de outro direito real eventualmente já realizado. Ressalvado, sempre, o direito à reparação dos prejuízos causados ao executado. Parágrafo 5º. O cumprimento provisório de sentença que reconhece a obrigação de fazer, de não fazer ou de dar coisa aplica-se, no que couber, o disposto neste capítulo. Artigo 521. A caução prevista no inciso 4 do artigo 520 poderá ser dispensada nos casos em que, inciso 1, o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem. Inciso 2, o credor demonstrar situação de necessidade. Inciso 3, pender o agravo do artigo 1042. Inciso 4. A sentença ser provisoriamente cumprida
estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, ou em conformidade com o acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. Parágrafo único. A exigência de caução será mantida quando da dispensa possa resultar manifesto risco de grave dano, de difícil ou incerta reparação. Artigo 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente. Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal. Inciso 1. Decisão exequenda. Inciso 2. Certidão de interposição de recurso não dotado de efeito suspensivo. Inciso 3. Procurações outorgadas pelas partes. Inciso 4. Decisão de habilitação, se for o caso. Inciso 5. Facultativamente, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito. Capítulo 3. Do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido de custas, se houver. Parágrafo 1º. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e, também de honorários de advogado de 10%. Parágrafo 2º. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no parágrafo 1º incidirão sobre o restante. Parágrafo 3º. Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Artigo 524. O requerimento previsto no artigo 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: inciso 1. O nome completo, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica do exequente e do executado. Observado o disposto no artigo 319, parágrafos 1º a 3º. Inciso 2. O índice de correção monetária adotado. Inciso 3. Os juros aplicados e as respectivas taxas. Inciso 4. O termo inicial e o termo final dos juros e da correção monetária utilizados. Inciso 5. A periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Inciso 6. Especificação dos eventuais descontos obrigatórios realizados. Inciso 7. Indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Parágrafo 1º. Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada. Parágrafo 2º. Para verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-lo, exceto se outro lhe for determinado. Parágrafo 3º. Quando a elaboração do demonstrativo depender de dados em poder de terceiros ou do executado, o juiz poderá requisitá-los, sob cominação do crime de desobediência. Parágrafo 4º. Quando a complementação do demonstrativo depender de dados adicionais em poder do executado, o juiz poderá, a requerimento do exequente, requisitá-los, fixando o prazo de até 30 dias para o cumprimento da diligência. Parágrafo 5º. Os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não Se os dados adicionais a que se refere o parágrafo 4º não forem apresentados pelo executado, sem justificativa, no prazo designado, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo exequente apenas com base nos dados de que dispõe. Artigo 525. Transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Parágrafo 1º. Na impugnação, o executado poderá alegar: inciso 1. Falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia. Inciso 2. Ilegitimidade de parte. Inciso 3. Inexequibilidade do título ou a inexigibilidade da obrigação. Inciso 4. Penhora incorreta ou avaliação errônea. Inciso 5. Excesso de execução ou acumulação indevida de execuções.
Inciso 6. Incompetência absoluta ou relativa de juízo da execução. Inciso 7. Qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. Parágrafo 2º. A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos artigos 146 e 148. Parágrafo 3º. Aplica-se a impugnação o disposto no artigo 229. Parágrafo 4º. Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Parágrafo 5º. Na hipótese do parágrafo 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. Parágrafo 6º. A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, calção ou depósitos suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação. Parágrafo 7º. A concessão de efeito suspensivo, que se refere ao parágrafo 6º, não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens. Parágrafo 8º. Quando o efeito suspensivo atribuído à impugnação disser respeito apenas à parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante. Parágrafo 9º. A concessão de efeito suspensivo, a impugnação deduzida por um dos executados, não suspenderá a execução contra os que impugnaram, quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao impugnante. Parágrafo 10. Ainda que atribuído efeito suspensivo à impugnação, é lícito ao exequente requerer o prosseguimento da execução, oferecendo e prestando, nos próprios autos, caução suficiente e idônea a ser arbitrada pelo juiz. Parágrafo 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para a apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples pleitição, tendo executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. Parágrafo 12. Para efeito do disposto no inciso 3 do parágrafo 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial, fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Parágrafo 13. No caso do parágrafo 12, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, em atenção à segurança jurídica. Parágrafo 14. A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no parágrafo 12 deve ser anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda. Parágrafo 15. Se a decisão referida no parágrafo 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. Galera, é isso aí. Chegamos ao final do 21º episódio do Código de Processo Civil. Galera, se você chegou até aqui e estiver gostando, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos e até a próxima, galera. Tchau!